Think Tech está no ar. Meu nome é Cássio Politi e junto com a Algar Tech nós vamos embarcar nessa jornada de repensar possibilidades. No episódio de hoje, nós vamos fazer uma imersão em transformação digital. Como de praxe, eu começo dando boas-vindas para Sara, a especialista virtual em negócios da Algar Tech e minha companheira virtual de podcast. Seja muito bem-vinda, Sara, ao Think Tech mais uma vez. Tudo bem com você? Tudo bem sim, Cássio. E com você? Tudo bem também, Sara. Como eu disse, o tema de hoje é transformação digital, que tem a ver com a sua própria existência, né, Sara? Pois é. O termo transformação digital começou a aparecer nos livros de tecnologia já na década de 1940. O primeiro a mencionar esse nome foi o norte-americano Claude Shannon. Foi na esteira dessa teoria que, por exemplo, a primeira mensagem eletrônica foi enviada nos anos 60. Ela foi precursora do que hoje conhecemos como e-mail. O termo transformação digital voltou à tona com tudo a partir da década passada, quando novas tecnologias surgiram, como inteligência artificial, Big Data e outras. Muito interessante a contextualização histórica que você trouxe hoje, viu, Sara? E é com ela que a gente abre o episódio de hoje. Para o bate-papo de hoje, eu tenho a satisfação de receber o Silvio Veloso, que é diretor de tecnologia e transformação digital da Kimberly-Clark. Bom, a Kimberly-Clark, para quem está no mercado, é uma empresa que dispensa apresentação, é a multinacional americana de produtos de higiene pessoal e as suas marcas são muito conhecidas, né? Estou falando aqui de Huggies, Neve, Plenitude, Kleenex Íntimos e algumas outras que estão por aí. Silvio, é um grande prazer receber você aqui. Obrigado por aceitar o convite para o bate-papo de hoje, Silvio. Prazer é nosso, Cássio. Obrigado pelo convite e sempre um prazer bater esse tipo de papo. É o que a gente gosta. É isso aí, é um prazer para a gente também aqui, Silvio. E a gente vai conversar, né, como eu já mencionei na introdução aqui do programa, sobre transformação digital. Estava dando uma lida aqui em alguns dados, né, da Technology Magazine que dão conta de que, em âmbito global, 70% das empresas têm uma estratégia de transformação digital em implantação ou já implantada. É um número significativo, né, Silvio? Agora, o que eu queria te perguntar é, na sua visão, transformação digital é para sempre nas empresas, Silvio? Isso é um ótimo ponto, Cássio, e eu acho até que quando a gente pensa no nome, né, que a gente costuma usar, né, a transformação digital, a transformação, se a gente for olhar no dicionário, a gente vai encontrar uma definição muito parecida com algo como transformação é levar algo do estado A para o estado B, né? E eu tenho uma visão muito particular sobre isso, Cássio, que a gente não está vivendo uma transformação para ir de A para B. Eu acho que a gente está indo de A para B, e aí chegando em B a gente reavalia, e aí a gente pode ir para C e reavaliar, e ir para D, ou voltar para B. Enfim, então acho que o ambiente hoje ele é tão dinâmico e tão volátil, né? O ambiente competitivo dos negócios, das empresas, que é muito difícil você tratar um estado final para essa transformação com um nível de detalhe e segurança e um baixo grau de incerteza, tá? E transformação digital, para mim, sobretudo, Cássio, é sobre aprendizado, né? Então, acho que a gente aprende conforme a gente dá cada passo nessa jornada. Então, hoje, eu não vejo um estado ou um dia onde a gente vai chegar na empresa e vai declarar, olha, somos digitais e a transformação digital está encerrada, tá? Eu acho que a gente vai viver em estado de evolução constante. Talvez a gente não use mais esse termo transformação digital, tá? Mas pensando nesse ponto de vista, nessa tônica, eu acho que talvez a nomenclatura mais adequada fosse evolução digital. Porque aí a evolução é algo constante, é a transformação no dia a dia baseado naquilo que se aprende, baseado em como o contexto muda
e como você vai adequando e transformando os seus negócios, as suas relações com clientes, consumidores, fornecedores, em relações mais digitais e mais ágeis. Então, eu acredito muito num estado de aprendizado constante e evolutivo, do que propriamente num movimento de transformação onde a gente claramente define um estado final, chega nesse estágio e encerra a transformação, tá? Gosto muito da tua resposta, viu? Gosto bastante, viu, Silvio? Porque me parece que a gente teve duas etapas anteriores, né? Que foi pegando do inglês aqui, a digitização, e essa sim teve um ponto final, né? Quando você passa ali do offline para o online, do analógico, né, para o digital, que é aquela comparação que você vê nos livros ali, né? Você pegava ali, vamos pegar o consulta médica, né? Você sai ali preencher o formulário ali do papel e passa a colocar no Excel, então você saiu minimamente do analógico para o digital. Aí você foi para a digitalização. Uma comparação boa é o processo de check-in, né, do avião, né? Você então sai ali de um processo do cartão de embarque físico para o online, ok, o processo já era digital, mas você tinha ali parte da coisa toda ainda de um jeito meio físico, hoje já está na tela do celular, mas, quer dizer, você não mudou muito o processo, você apenas tornou mais digital, então também é um processo que você consegue enxergar o fim, e aí passa-se tudo para a transformação digital, que você tem uma infinidade, né, Silvio, de tecnologias novas e infinitas agora, como você disse, né? Que passam aí por internet das coisas, por big data, por manufatura aditiva, inteligência artificial, que a gente não consegue enxergar o fim, né? E aí é bem o que você falou, por isso que eu adoro a tua resposta, né? Porque pô, onde é que isso acaba? Isso não acaba. Agora, essa terceira fase, ela vai para sempre, né? E aí o que eu queria te perguntar no dia a dia de uma empresa, do porte de vocês, né? 31 mil funcionários, é o último dado que eu vi no mundo, não sei nem se ele está certo, mas no Brasil, 4.500 funcionários. Como é que isso é na prática numa empresa, né? Como é que você vê isso acontecendo numa empresa? Onde é que essa transformação digital cruza com um C-level como você no dia a dia? Ótimo, Cássio. Eu gosto muito da tua colocação, porque de fato a gente teve esse primeiro movimento de transformar o que já era feito para uma forma mais eficiente, né? Você deu o exemplo aí da ficha médica, enfim. E eu acho que foi natural, porque para começar qualquer transformação a gente precisa de resultados rápidos, né? Resultados tangíveis e resultados rápidos que provem o valor dessa transformação e que habilitem os próximos passos, né? Então, para citar um exemplo nosso aqui, né? A nossa marca Huggies, né, de cuidados com o bebê, é uma marca que sempre teve presente no universo do chá de bebê, que, por sinal, Cássio, não sei se você sabe, mas o chá de bebê é uma coisa muito tradicional e cultural no Brasil, né? A gente tem dados aqui que mostram que cerca de 90% das mães fazem o chá de bebê, né? Aquele evento onde você recebe os convidados que trazem um presente para a criança, enfim. E a gente lançou em 2019 um produto digital chamado Mais Abraços, que digitaliza esse processo do chá de bebê. E esse produto veio muito a calhar durante esse contexto de pandemia, onde os eventos físicos, né, os chás de bebê estavam muito restritos. Então, na hora que você começa a criar um chá de bebê digital e você dá a possibilidade para uma mamãe, para um papai organizar o evento de forma digital, convidar as pessoas, você dá a possibilidade do convidado vir na plataforma, confirmar a presença, comprar um presente que vai se transformar num crédito para a mamãe e para o papai, que vai poder usar isso no momento certo do ciclo de vida do seu filho, com a fralda do tamanho certo, a fralda do tipo certo, mais adequada à fase daquela criança, você facilitou a vida dessas pessoas, mas no fundo ainda é um chá de bebê. Então a gente transformou um processo que já existia. E aí eu acho que tem uma fase 2 dessa transformação,
que coexiste também com a fase 1, não é que você precisa primeiro fazer a 1 para depois a 2, mas é quando novas possibilidades de negócio e de formas de interação com o teu consumidor, com o teu cliente, se abrem pelo advento de capacidade que a transformação digital traz, de tecnologias que a transformação digital traz, de formas de se conectar que a transformação digital traz. Então, sim, a gente viu esse movimento, a gente fez uso bastante dessa primeira fase como forma de gerar valor, e hoje o que a gente busca cada vez mais tá bom, mas o que mais eu consigo fazer com isso, né? E aí, para responder a tua pergunta, né, de como isso cruza com a vida de um C-Level. A transformação digital, Cássio, ela precisa estar no coração da estratégia da empresa. A gente tem uma visão aqui de que a transformação digital não é um movimento à parte, assim, a estratégia da companhia está aqui e a gente vai botar um outro movimento aqui do lado chamado transformação digital, que vai fazer a gente mais digitais, vamos dizer assim. Essas coisas vão estar intimamente conectadas. A transformação digital é uma agenda, sobretudo, do CEO da empresa. E aí, no caso do C-Level, né, a responsabilidade é como é que a gente aterriza isso. No nosso caso, a gente tem uma visão que transformação digital ocorre em todos os departamentos da empresa. Tá? A gente não seguiu aqui por um caminho onde a gente criou uma área de transformação digital quase que como uma incubadora e colocou os projetos digitais lá. A gente entende que cada organização busca seu caminho, tem organizações que seguiram esse caminho, mas a gente achou que para o nosso caso esse era o caminho mais adequado, onde a gente de fato faz uma transformação com as pessoas, não para as pessoas, né? Quando você separa isso numa outra organização, você transforma e depois você dá um destino àquela transformação, àquele projeto. Aqui a gente resolveu trazer as pessoas desde o primeiro momento e fazer essa transformação com elas. Então, hoje, o meu papel aqui, Cássio, é muito mais, eu brinco que é um arquiteto dessa transformação. É alguém que está olhando todo, tentando mapear esses movimentos de transformação digital, conectá-los dentro de uma estrutura que faça sentido para a estratégia da empresa, que ajude na entrega da estratégia da empresa e que coordene esses movimentos, que faça um monitoramento do progresso dessas iniciativas e que crie novas iniciativas também para que esse movimento aconteça no limite de forma orgânica. Esse é o nosso grande objetivo aqui como transformação digital. É que esse movimento seja tão incorporado pelas áreas de negócio que talvez, no médio e longo prazo, a gente não precise mais ter esse papel de arquiteto. Então, é uma coisa até meio paradoxal, né? Mas talvez o principal KPI de sucesso da área de transformação digital é que ela não existe no médio e longo prazo. Deixa eu corrigir uma informação aqui, ou melhorar uma informação aqui. Eu falei 31 mil, né, colaboradores no mundo da Kimberly-Clark, mas são 46 mil. Então a informação mais atualizada é essa. A empresa cresce, não tenho culpa, mas obrigado pela atualização. E vocês têm também, né, a prática dessas inovações dentro da Kimberly-Clark, né, Silvio, de várias formas, né? Algumas empresas, elas praticam isso como? Elas vão trazendo para dentro de casa startups. Outras, elas fazem o quê? Elas criam ali, escolhem algumas áreas, né, e fazem assim, vocês têm uma verba aí, vocês vão praticando a inovação aí dentro e vocês vão assim promovendo a transformação digital. Então, existem modelos no mercado, né, Silvio, para aquelas empresas chamadas incumbentes no mercado, que é uma posição de certa vantagem, porque elas estão ali há muito tempo no mercado, já dominam o mercado, né, tem força de marca, tem market share interessante, mas sabem que elas têm que estar inovando o tempo todo, né, porque o mercado hoje exige isso por N razões. Vocês atuam de que forma? Vocês estão ali up to date, né, com a inovação de que forma?
Legal, Cássio. Falar de inovação também é muito prazeroso falar de inovação na Kimberly-Clark, porque inovação é um dos valores da companhia, né? A Kimberly-Clark completa esse ano no mundo 150 anos, Cássio. Então é um ano, inclusive, bastante icônico e vamos ter muita celebração esse ano nessa marca. Acho que é um motivo para celebrar, né? Uma companhia que se reinventa e se perpetua já há 150 anos. E é uma companhia que teve inovação no seu DNA sempre. Para você ter uma ideia, você citou no começo algumas marcas, nossa, né? Algumas de cuidado de bebê, outras de cuidado feminino, outras de cuidado para a família, enfim. Uhum. A gente opera hoje globalmente em 8 categorias de produtos. E dessas 8, 5 fomos nós que inventamos. Ou seja, o que eu quero dizer com inventamos? Fomos os pioneiros no lançamento de produtos dessas categorias. Então, assim, isso mostra, né, o DNA de uma empresa que se preocupa com inovação e que entende que inovação é uma competência-chave nessa perpetuidade. Então, falar de inovação hoje na Kimberly-Clark é carregar esse legado, né, de pessoas que fizeram essa história de 150 anos e trouxeram a gente até aqui, e a gente precisa reinventar o próximo capítulo dessa história. Bom, inovação, Cássio, a gente poderia discorrer horas, né, sobre inovação e que tipos de inovação existem e como inovar, enfim. Eu vou escolher um recorte aqui para te dar um exemplo de como a gente inova, tá? A gente sempre olhou e monitorou o mercado de startups no Brasil já há alguns anos, né? A gente viu esse mercado crescer e se desenvolver e sempre fizemos interações com esse mercado, ainda pontuais, tá? Era um departamento que conhecia uma startup, fazia negócio com essa startup, enfim, era um outro departamento que fazia um negócio com uma outra startup, enfim, eram movimentos isolados, eu diria, né? E acho que isso era natural na nossa curva de evolução. Em 2020, a gente decidiu fazer isso de uma forma mais corporativa, eu diria, ou seja, olhando a companhia como um todo, olhando a estratégia, de novo, estou trazendo aqui o elemento estratégia como ponto central, e capturando dentro da estratégia problemas, desafios, oportunidades, para as quais, Cássio, a gente tinha certeza, a gente tem essa convicção aqui, que a gente não vai encontrar solução para todos os nossos problemas aqui dentro de casa, tá? Então é fato que a gente precisa abrir as portas da organização para trazer um pouco desse ar fresco de fora e encontrar outras empresas que consigam ajudar a gente a acelerar e resolver esses problemas de uma forma mais criativa, eficiente, enfim. Que talvez se a gente fosse tentar resolver internamente, levaria mais tempo, custaria mais caro, enfim. Então, em 2020, a gente decide fazer um programa de inovação aberta, chamado KC Conecta, abrindo 10 desafios de negócio para o mercado de startups no Brasil, né? Foram 60 desafios inicialmente coletados, então olha quanto problema e oportunidade a gente tem dentro da organização que a gente gostaria de resolver. E aí foi já um primeiro desafio, né? Sair desses 60 desafios e chegar em 10. Publicamos isso no mercado, tivemos, enfim, 332 startups inscritas no desafio. Isso foi um número que surpreendeu, a gente não esperava um número tão alto de startups inscritas, e aí fizemos o programa todo, né, com as suas etapas, selecionando as startups, até que chegamos no Pitch Day com 15 startups e decidimos fazer 9 pilotos, né, desses 10 desafios que a gente publicou no mercado. E só para te citar um exemplo, enfim, rodamos pilotos, tivemos pilotos que rodaram e que não apresentaram os resultados que a gente gostaria, e paramos por aí, o aprendizado super válido, mas a gente decidiu não escalar. Mas também tivemos casos de pilotos que foram bem sucedidos e que hoje já estão em fase de escala, tá? Um exemplo que eu posso te dar, um desses problemas que a gente escolheu hoje a Kimberly-Clark faz cerca de 70 mil entregas por ano dos seus produtos aos nossos clientes, né? Varejistas, atacados, distribuidores, redes de farmácia, players digitais e por aí vai.
Então, 70 mil entregas por ano, e você pode imaginar que nessas 70 mil entregas, sempre algum problema pode ocorrer numa parte dessas entregas. Você pode ter um problema na rodovia, você pode ter um problema com o veículo, você pode ter um problema com o próprio cliente que não consegue receber naquele horário, enfim. Então, a gente chama isso de ocorrência de entrega, tá? Então, a gente tinha um processo bastante, eu diria até que moroso, tá? De registro dessas ocorrências, tratativa, enfim. Então, estava claro que a gente precisava ser mais ágil na resolução dessas ocorrências e, obviamente, isso ia trazer eficiência para todo mundo, beneficiar todos os elos dessa cadeia. Então, a gente selecionou uma startup chamada Cosmobots, que tinha uma solução de bot, e aí a gente criou um bot de WhatsApp para conversar com esses motoristas, e aí, obviamente, todos eles, a penetração do WhatsApp é altíssima, todos eles têm, né? E a gente conseguiu resultados assim super expressivos de redução de tempo dessa tratativa, redução de custo, até redução do número de ocorrências em si. Então, acho que esse é um belo exemplo, Cássio, de como a gente identifica uma oportunidade internamente, tem a humildade de reconhecer que talvez a gente não encontre a solução para aquele problema internamente, abre isso para o mercado, se permite engajar com uma startup que traz uma solução, que cocria também com a gente, adapta a solução, e juntos a gente consegue resolver esse problema com resultados tangíveis de negócio. Então, sim, só para te dar uma lente da inovação. E olha que eu nem falei aqui sobre inovação de produto, como é que a gente entrega produtos cada vez mais inovadores para os nossos consumidores, enfim. Então, tem várias lentes de inovação internamente, mas eu quis te citar essa, que é uma que eu tenho bastante carinho. Pois é, mas no fim das contas, a gente acaba chegando naquilo que é até o mote aqui do podcast, né? A razão até de existir do podcast, que é a tecnologia como meio e não como fim, né, Silvio? Eu acho que é isso que orienta muito hoje o profissional de tecnologia como você, porque no passado existia um pouco da coisa da tecnologia pela tecnologia, o que eu acho que foi saudável também, né? Muito se evoluiu na tecnologia por essa paixão pela tecnologia, mas depois houve um amadurecimento no mundo todo, né, de falar, vamos aplicar a tecnologia para alguma finalidade, melhorar a vida das pessoas, trazer lucro para as empresas, trazer produtividade para as empresas, ter um resultado daquilo, né, que as pessoas lá atrás de tecnologia acabaram proporcionando. E eu sei que tem muitos resultados dentro da própria Kimberly-Clark. Eu sei que vocês me contaram aí, né, que vocês fizeram algumas aplicações legais aí, legais no sentido de bacanas, né, não legais no sentido de legislação. Uma delas que me sopraram aqui, e acho que você podia contar, foi o chatbot para caminhoneiros aí, né? Porque é uma coisa meio inusitada isso. A gente sabe de muitos casos de chatbot que você atende o público, o cliente, e a gente mesmo já trouxe casos desse aqui no podcast. Mas como é que é esse aí que você usou a tecnologia para atender o caminhoneiro? Você deu alguns números aí, né, da própria Kimberly-Clark, com distribuição massiva aí. Como é que foi esse caso em particular? Primeiro, Cássio, a gente tem essa convicção, que tecnologia é meio, tá? E as nossas experiências aqui mostram cada vez mais que fica muito mais fácil definir tecnologia quando você tem clareza de fato de qual é o problema que você está tentando resolver, aonde está o valor. Então, sempre o que a gente tenta aqui é inverter um pouco esse paradigma, onde, acho que talvez nessa fase aí que você citou, a gente nas empresas, no mercado corporativo, enfim, a gente normalmente pegava um componente de tecnologia e dizia, olha, esse componente de tecnologia vai resolver um problema, e aí a gente tentava encaixar esse componente de tecnologia num processo de negócio, né? Uma abordagem que funcionou, mas na minha visão, uma abordagem que trazia muito mais dificuldade, né? Quando você inverte o paradigma, você vê que tudo sai mais fácil. Então a gente tem esse exemplo do chatbot para caminhoneiros que eu estava te contando um pouco agora, que é justamente isso, né? Ou seja, a pergunta inicial é: como é que eu posso reduzir
o número de ocorrências nessas 70 mil entregas. Se essas ocorrências acontecerem e ainda vão acontecer, como é que eu consigo reduzir o tempo de tratamento, envolvendo de uma forma mais ágil todos os elos dessa cadeia e, no final das contas, como é que eu consigo reduzir custo, né? E trazer eficiência para todo mundo, né? Quanto menor o número de ocorrência, melhor. Quanto menor o tempo de tratamento, melhor, e por aí vai. Então, partindo dessas perguntas, a gente começou a pensar como é que eu consigo resolver aquele problema. O chatbot não foi o insight inicial, tá, Cássio? A gente não começou essa história dizendo, vamos fazer um chatbot para caminhoneiro. Então então como é que a gente vai aplicar isso aqui? Não. A gente começou entendendo onde estavam os gargalos desse processo. E como é que a necessidade veio primeiro, né? Sem dúvida. E aí você consegue ter a clareza e dizer, então se o gargalo está aqui no fluxo de comunicação, como é que eu consigo conversar hoje com o motorista do veículo de forma mais ágil? Eu vou construir um aplicativo para ele? Talvez não, porque aí é mais um aplicativo que ele vai ter que instalar, que vai ter uma fase de convencimento. Então que aplicativo talvez ele já tenha, já use, já seja familiarizado que eu posso me alavancar? O WhatsApp. Mas o WhatsApp, eu tenho que fazer uma conversa. Eu tenho que fazer uma conversa. Então, que tal fazer um chatbot? Então, você percebeu que o paradigma é um paradigma inverso? Ninguém começou dizendo, vamos fazer um chatbot porque é legal. Não. A gente partiu de uma definição de problema e fomos, através, obviamente, tem muita metodologia, muita disciplina por trás, muitos rituais, até a gente chegar nesse insight. E aí sim a gente parte para a construção da tecnologia. É aí que eu vou ver que APIs eu preciso, que camadas de segurança que eu preciso, como é que eu vou controlar acesso, como é que eu vou garantir a confidencialidade. E aí vem todo essa discussão. Muito bacana, muito legal ouvir dessa forma. E esse case específico mostra um pouco dessa cultura de tecnologia ser o enabler, né? O nome é muito americano demais. Habilitador. Ser o viabilizador, o habilitador das coisas, né? E isso é uma questão de cultura, você não acha, Silvio? Quando você traz isso para esse exemplo, quando você apresenta esse exemplo, essa é uma questão de tornar isso cultura na empresa, e é fácil você fazer essa cultura permear na empresa, ou ainda existe uma certa batalha para fazer com que o pessoal, especialmente de TI, pense dessa forma? Não tenho a menor dúvida, Cássio, que é sobre cultura no final do dia, tá? E pode parecer até meio clichê, né? Quando a gente fala que transformação digital é sobre cultura, transformação digital é sobre pessoas, mas né? Não tem como fugir do clichê nesse momento. E aí isso me lembra sempre uma frase do Jeff Bezos. Eu não sei se as palavras foram exatamente essas, mas a ideia era mais ou menos assim: cultura é algo difícil de mudar, para o bem e para o mal, tá? Significa que a cultura, você não consegue destruir a cultura de uma organização de uma forma tão rápida, mas também quando você quer mudar, construir, também é um processo difícil, né? E a gente reconhece tanto a importância dessa questão cultural, né? Que quando a gente estrutura essa agenda, naquela questão do arquiteto que eu te falava lá no começo, a gente separa essas iniciativas de transformação digital em alguns pilares, tá? E o primeiro pilar, e não por acaso, é um pilar que a gente chama de mindset. E mindset é sobre cultura, é sobre como eu mudo a cabeça dos nossos colaboradores e faço um convite para que eles venham junto nesse movimento. Lembra que eu te citei lá no começo, né? É uma agenda de todos, é uma agenda que vem do CEO, né? Conectando com a estratégia, mas é uma agenda de todos na organização. Então, assim, não dá para fazer transformação digital só com algumas pessoas designadas que vão trabalhar naquilo. Tem que ser com todo mundo. E para ser com todo mundo, você tem que mudar a cultura. Você tem que adaptar, você tem que evoluir a cultura. E aí, um exemplo, tá, que eu vou te citar de uma das iniciativas que a gente fez nessa tônica de mudar a cultura, mudar mindset. A gente percebeu que transformação digital tem um quê de experimentação, né, de aprendizado e erro e tentar de novo, enfim.
Então, se você tem uma cultura que não permite isso, que não facilita esse processo da experimentação, do aprendizado, do erro e da incorporação desse aprendizado, dificilmente você vai conseguir chegar lá. Talvez você consiga chegar, mas não tão rápido, talvez de uma forma mais custosa. Então, se você se abre para esse aprendizado, você cria condições para as suas iniciativas fluírem de uma forma muito melhor. Então, a gente percebeu que a gente precisava estimular isso mais na nossa cultura, tá? E aí a gente criou um programa chamado Aprendizagem através do Erro. A gente convidou 50 embaixadores que foram voluntários, tá? Se voluntariaram na organização para serem embaixadores desse programa. Eles criaram um programa de formação, vamos dizer assim, que eles replicaram, multiplicaram isso para o resto da população da companhia, falando sobre isso. Ou seja, essa frase do Jeff Bezos que eu citei aqui, por exemplo, é uma frase que está lá dentro desse contexto, né? Então, assim, você começa a mudar a cultura, você começa a mudar a mindset. E, inclusive, dentro desse programa, a gente encorajou pessoas a dividirem os seus exemplos de erros e o que elas aprenderam e como elas lidaram com isso, né? Então, a gente teve, posso dizer que em reuniões abertas da companhia, onde o CEO apresenta resultados, enfim, a gente teve depoimentos de pessoas que foram lá e disseram, olha, esse trimestre eu queria dividir aqui com vocês um erro que eu cometi, o que eu aprendi, como eu incorporei. Então, com isso, eu mando uma mensagem para a organização que a gente está aberto à experimentação, ao erro e, mais importante, a aprendizagem que você obtém ao cometer um determinado erro e o que você vai fazer diferente da próxima vez. Então, acho que esse é um exemplo de como a gente muda a cultura, tá? Muito bacana. Silvio, quero te agradecer muito pelo papo de hoje. É muito enriquecedor conversar com você e quero deixar as portas abertas aqui para você voltar mais vezes. Você tem aqui todo o nosso apoio e nosso convite para sempre que você quiser você voltar mais vezes. Obrigado pelo papo hoje, viu, Silvio? Obrigado a você, Cássio. Muito bom e estamos sempre à disposição para bater papo desse tipo. Muito bem, a gente vai chegando então ao final do Think Tech de hoje. E Sara, eu gostei muito da parte em que o Silvio fala que cultura é algo difícil de mudar. Eu também gostei, Cássio. O Peter Drucker, que é considerado um dos maiores autores de administração e marketing da história, tem uma frase famosa sobre cultura empresarial. Ele dizia que a cultura come a estratégia no café da manhã. Muito bem lembrado, viu, Sara? Com isso, o Peter Drucker queria dizer que não adiantava nada você fazer planos maravilhosos, né, numa empresa, se esses planos não estiverem alinhados ao comportamento das pessoas, né? Porque as pessoas sempre vão agir de acordo com a cultura da empresa. Ou seja, a cultura da empresa sempre vence, né? E autores como o Peter Drucker, pelo menos na minha visão, fazem muita falta, viu, Sara? Por isso que é bom contar com uma memória digital infinita como a sua. Obrigada, Cássio. Eu realmente gosto de buscar no meu acervo digital alguns materiais de fontes de qualidade. O Peter Drucker, por exemplo, nasceu em 1909 na Áustria e morreu em 2005 nos Estados Unidos. Ele publicou dezenas de livros e artigos que são referência até hoje, tanto no mundo acadêmico quanto no mercado. E é disparado o meu autor favorito de marketing. Tem outros bons autores também, né? Como o Michael Porter, Philip Kotler, Seth Godin, que é o mais recente desses, o mais contemporâneo desses todos. Mas, na minha modesta opinião, o Peter Drucker é o melhor de todos. Ele é meio que o Pelé, sei lá, o Ayrton Senna dos autores de marketing, né? Então, com essa bela referência trazida hoje pela Sara, que a gente vai fechando o Think Tech de hoje. Até a próxima, hein?